Sua irmã só tem o dia de hoje antes de morrer. Você não pode simplesmente aguentar firme? Me lembrei de ter pensado naquele momento que eu odiava minha irmã. E agora ela estava aqui, com a mão estendida. Do outro lado da única fronteira que não se atravessa de volta. Vindo me buscar. Eu não movi a mão. Não porque não quisesse. Queria. Com uma intensidade que não sabia que fantasmas eram capazes de sentir. Mas havia algo me segurando. Não uma força física. Aquela voz velha e conhecida lá dentro, que eu havia cultivado com tanto cuidado durante anos. Por que ela faria isso? Por que alguém faria isso por você? Stella manteve a mão estendida. Ela não baixou. Não hesitou. Apenas esperou, com aquela paciência que eu nunca havia entendido direito. Aquela paciência que eu havia confundido com indiferença tantas vezes, e que agora eu reconhecia pelo nome certo. Amor. O tipo que não precisa de resposta imediata. O tipo que fica. Você precisa deixar ela ir até você. A vovó disse suavemente. Ela não vai conseguir se você não der um passo também, Ivy. Mamãe prendeu a respiração. Papai olhou para o lugar onde a vovó estava olhando. Para o ar vazio à esquerda de Stella. E algo no rosto dele começou a se partir de um jeito que não tinha conserto. A Ivy está aqui? A voz do papai saiu pequena, tão pequena que parecia a voz de uma criança. Arishi, ela está aqui no quarto com a gente? Ela está aqui desde que vocês abriram a porta. A vovó respondeu, sem crueldade, mas também sem suavizar nada. Ela estava aqui antes disso também. Mamãe colocou a mão na parede. Ela ouviu tudo? A vovó não respondeu. Não precisava. O rosto da mamãe se contorceu. Não foi um choro bonito, daqueles que parecem tristeza filtrada. Foi o tipo de choro que sai quando você finalmente para de se defender de uma verdade que estava esperando há muito tempo. Ela escorregou pela parede. Não como antes, quando havia sido um gesto de colapso. Dessa vez foi deliberado. Ela foi até o chão porque o chão era o único lugar honesto para estar. Ivy, ela disse para o quarto, para o ar, para mim. Ivy, eu... E aí ela parou. Porque não havia palavras certas. Nenhuma mãe que tranca a filha doente em um quarto de despejo tem as palavras certas para o momento seguinte. Ela sabia disso. Eu sabia disso. E pela primeira vez em muito tempo, nós duas estávamos no mesmo lugar em relação a essa verdade. Eu olhei para ela no chão. Olhei para papai, que havia se agachado com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo sem fazer nenhum som. Olhei para a vovó, que me observava com aqueles olhos que viam tudo. E olhei para Stella. Stella, que estava com a mão estendida há tempo demais para qualquer outra pessoa, mas que ainda não havia dado o menor sinal de cansaço. Stella, que havia passado a vida carregando uma missão que ninguém havia lhe explicado, servindo a uma função que ela mesma só estava descobrindo agora. Stella, que havia me dado metade de todos os doces, que havia ajustado todos os vestidos, que havia se jogado na frente de todas as mãos levantadas. Minha irmã. Eu dei um passo. O ar ficou diferente imediatamente, mais denso, mais presente. Como se cada centímetro entre nós tivesse peso e eu estivesse empurrando contra ele. Mas continuei. Outro passo. A vovó fechou os olhos e murmurou alguma coisa baixo demais para eu entender. Uma prece, talvez. Ou simplesmente as palavras que alguém diz quando vê uma coisa que passou a vida inteira esperando ver. Mais um passo. E então minha mão tocou a mão de Stella. Não atravessou. Não passou por névoa. Tocou. Dedos encontrando dedos. Ou talvez nenhum dos dois fosse real. Talvez os dois fossem igualmente reais. E a fronteira entre esses estados fosse mais fina do que qualquer um imagina. Stella fechou os dedos em volta dos meus. Oi, ela disse. Só isso. Oi. Como se a gente tivesse se encontrado na cozinha numa manhã de sábado qualquer. Eu não consegui falar. Mas acho que ela sentiu o que eu estava tentando dizer, porque o canto da boca dela subiu 1 milímetro. Eu sei, ela disse. Eu sei. Atrás de mim, eu ouvi mamãe. O que está acontecendo? A voz dela era de alguém que não sabe sequer a resposta. Mãe, o que está acontecendo com elas? A vovó abriu os olhos. A Stella está cumprindo o que veio fazer, ela disse. Ela sempre soube, no fundo, mesmo sem eu contar. A vovó olhou para a mamãe no chão com uma expressão que não era julgamento, mas era firme demais para ser só compaixão. Vocês dois passaram todos esses anos com medo de perder a Stella, e perderam a Ivy sem perceber. Não de uma vez. Aos poucos. Todo dia que ela ficou de fora. Papai levantou a cabeça. O rosto dele era de alguém que acaba de entender uma conta que sempre soube que ia chegar, mas nunca imaginou que seria tão alta. Nós não... Ele começou. Não foi de maldade, a vovó disse. Eu sei, mas filhos não precisam de maldade para se perder. Basta descuido. Basta olhar sempre para o mesmo lado. Ninguém respondeu. O quarto de despejo ficou quieto, mas era um silêncio diferente do de antes. Não o silêncio vazio de quando eu estava sozinha lá dentro, febril e esquecida. Era o silêncio de 4 pessoas e um fantasma ocupando o mesmo espaço, cada uma carregando o peso exato que lhe cabia. Stella não havia soltado minha mão. Eu olhei para ela, e ela olhou para mim, e entre nós passou uma conversa inteira sem nenhuma palavra. Todas as brigas que não valeram a pena,
Todos os doces divididos às escondidas, todas as noites em que ela ficou acordada me ouvindo chorar do outro lado da parede e eu nunca soube. Você precisa escolher, Stella disse então em voz baixa. A vovó não me contou, mas eu sinto. Tem uma escolha, Ivy. Eu soube o que ela estava dizendo antes de ela terminar. Eu podia ir, com ela, para onde quer que ficasse o lugar do outro lado do zero. Ou eu podia voltar. Eu olhei para a mão de Stella segurando a minha. Olhei para o quarto de despejo, as caixas velhas, o assoalho empoeirado, a porta que havia ficado fechada enquanto eu morria do outro lado. Olhei para o meu corpo encostado na parede, pálido e imóvel, com uma expressão que não era de paz nem de sofrimento, mas de alguém que simplesmente parou no meio de uma frase. Depois olhei para a mamãe no chão. Ela tinha as mãos abertas no colo, como alguém que acabou de largar alguma coisa, que segurou com força por tempo demais. O rosto dela não tentava mais se conter. Estava simplesmente aberto, partido, feio, honesto. Papai havia se aproximado dela sem dizer nada, sentado ao lado, o ombro encostado no ombro dela, os dois curvados juntos sobre o peso do que não tinha como ser desfeito. Eu os havia odiado tantas vezes. Com razão. Com aquela raiva limpa e justa de criança que sabe que está sendo tratada de forma errada, mas não tem palavras para nomear direito. Mas ali no chão, eles não pareciam os vilões da história que eu havia contado para mim mesma durante anos. Pareciam duas pessoas que haviam tomado decisões erradas com o coração partido, que haviam olhado sempre para o mesmo lado até que o outro lado desapareceu, e que agora enfrentavam as consequências de um jeito que nenhum sermão e nenhuma punição poderia reproduzir. Pareciam meus pais. Apenas meus pais. Ivy. Stella disse o meu nome de novo, devagar. Qual é a sua escolha? Eu respirei. Ou fiz o que fantasmas fazem no lugar de respirar. Eu quero voltar, eu disse. E foi simples assim. Não houve dúvida dramática no último segundo. Não houve hesitação. Porque eu percebi naquele momento que a raiva que eu havia carregado a vida toda não era amor ao contrário. Era amor que não havia encontrado lugar para pousar. E eu não havia terminado de pousar. Stella apertou minha mão. A vovó abriu os olhos como se tivesse ouvido. Então segura, Stella disse. E não solta. O que aconteceu depois eu não consigo descrever direito. Não porque foi sobrenatural demais para palavras. Foi sobrenatural do jeito exato que algumas coisas verdadeiras são. Aquele jeito que parece impossível até que acontece com você, e aí parece a coisa mais óbvia do mundo. Eu senti calor. Primeiro nas mãos, depois nos braços, no peito, na garganta, até chegar à ponta dos dedos dos pés. Um calor que era peso, que era dor, que era o corpo dizendo, aqui, aqui, você pertence aqui. A febre voltou primeiro, queimando, pulsando atrás dos olhos. E nunca estive tão feliz de sentir dor na minha vida. Eu ouvi a mamãe antes de conseguir ver qualquer coisa. Ela está respirando. A voz dela era irreconhecível. Não de medo. De alguma coisa que ficava do outro lado do medo, naquele lugar que não tem nome. Ela está respirando. Ela está... Não conseguiu terminar. Abri os olhos devagar. O teto do quarto de despejo estava ali, com suas manchas e sua tinta descascada. O lugar mais feio da casa. O lugar onde eu havia morrido e o lugar onde eu estava voltando. Mamãe estava de joelhos na minha frente com o rosto tão perto do meu que eu conseguia ver cada linha, cada sinal da idade, cada marca que os últimos anos haviam deixado nela. Ela colocou as mãos nos dois lados do meu rosto com um cuidado que eu não me lembrava de ter sentido antes. Ivy, ela disse. E dessa vez meu nome na boca dela soava diferente de qualquer vez anterior. Não era chamado. Era pedido de desculpas. Era promessa. Era as duas coisas ao mesmo tempo. Ivy, eu estou aqui. Mamãe está aqui. Eu queria dizer alguma coisa inteligente. Alguma coisa que resumisse tudo o que eu havia visto e ouvido e entendido enquanto estava do outro lado. Mas o que saiu foi apenas... Eu sei. 2 palavras. As mesmas 2 palavras que Stella havia me dito quando segurou minha mão. E pela expressão da mamãe, eu soube que ela entendeu o peso exato delas. Papai estava logo atrás, a mão no ombro da mamãe, os olhos tão vermelhos que pareciam ter estado assim há dias. Ele não disse nada. Apenas colocou a mão devagar na minha cabeça. O mesmo gesto que ele havia feito na fresta da porta horas antes, quando pensava que eu estava viva e de birra, sem saber que eu estava morta do outro lado. Dessa vez chegou. A vovó, de pé no batente, permitiu-se um sorriso pequeno e cansado, o sorriso de quem carregou um segredo pesado por muito tempo e finalmente pôde pousar. Stella estava sentada ao meu lado, os dedos ainda entrelaçados nos meus. Ela parecia exausta de um jeito que ia além do físico, o cansaço de quem usou tudo que tinha para uma única coisa e não se arrepende, mas precisa descansar agora. Eu me virei para ela. Você sabia? Eu disse. Não era pergunta. Eu suspeitava. Ela corrigiu com aquela honestidade que sempre foi a coisa mais irritante e mais preciosa nela. Vovó me deu dicas ao longo dos anos, mas eu teria feito de qualquer forma, sabe? Mesmo sem saber o porquê. Ela apertou meus dedos. Você é minha irmã, Ivy. Não precisava de mais razão do que isso. Eu não chorei. Acho que já não havia mais nada para chorar.
Havia apenas aquele espaço quieto que fica depois que todas as lágrimas passam. Aquele lugar limpo e levemente dolorido que é o começo de algo novo. Fiquei olhando para o quarto de despejo ao redor de nós. Para as caixas velhas. Para o assoalho empoeirado. Para a porta aberta que deixava entrar a luz do corredor. Às vezes a gente passa anos achando que está sendo esquecida, e na verdade está sendo preparada. Preparada para entender que amor imperfeito ainda é amor. Que família erra e machuca e deixa marcas que não somem fácil, mas que também, quando você está do outro lado de tudo, estende a mão. Às vezes a pessoa que você passou a vida invejando era a única que nunca parou de te amar. E às vezes, para descobrir isso, você precisa morrer um pouco. Eu apertei a mão de Stella. Ela apertou de volta. Do corredor, pela primeira vez em muito tempo, entrou luz de verdade. E pra você, chegou até aqui o final do vídeo, comenta aqui abaixo o que você mais gostou nessa história. Não se esqueça também de ativar as notificações, porque a gente posta vídeo todos os dias, como vocês sabem, e até a próxima.